Fala pessoal, tudo bem? Bom, retomamos aqui, né? Eu acredito que tenha dado tempo aí de vocês realizarem as atividades, né? E aí vocês vão, claro, tirar uma foto e tentar encaminhar essa atividade. Pode ser aqui pelo WhatsApp que eu já olho e já volto com feedback aí com vocês na aula seguinte. Antes da aula seguinte a gente entra com o feedback, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Então, nós falamos, a nossa aula 1 foi a introdução, tá? Onde nós falamos das legislações que vigora aí em torno da questão do transporte dos produtos perigosos no contexto geral, né? Falamos também da questão do decreto estadual do Corpo de Bombeiros, da IT 32, que trata de produtos perigosos também em edificações e áreas de risco, tá? O manuseio, a manipulação. Falamos sobre a questão dos pictogramas, da resolução 420 que foi revogada pelo novo decreto aí que vigora para a NTT, tá bom? Se eu não me engano é 4858. Falamos também do painel de segurança, né? Da questão do número da ONU, da Organização das Nações Unidas, que tem no painel de segurança. Falamos das classificações de risco, né, e seus respectivos riscos. Então, citamos o exemplo lá da questão do X na frente, o que representa quando eu tenho a letra X na frente dos algarismos, né. Então, espero que vocês lembrem que representa a questão daquele produto reagir, gerar uma reação perigosa com a mistura, quando ele é misturado com água, tá bom? Então, vamos seguir agora. Então, já que nós falamos aí da questão do painel de segurança, falei um pouquinho da FISP na primeira aula, na segunda aula eu entrei mais na questão de resumo mesmo, um resumão e fazer uma atividade para ver se vocês conseguem fazer essa busca, né? Achar ali, dei os atalhos tudo. É importante fazer as anotações, colocar no caderno, quando possível for, consultar. Então, vamos lá. Falar um pouco do diamante de Rômio, né? Conhecido também como diamante dos perigos, tá bom? O diamante de Rômio, ele é um diamante internacional, ele não tem obrigatoriedade de ser utilizado aqui no Brasil. Quem utiliza? Algumas empresas com cultura internacional, né? Que acabam seguindo as normas internacionais. Então, ele não é obrigado, mas qualquer empresa que queira usar, pode. Facilita pra caramba a questão na situação de emergência, tá? Ele foi criado, tudo bem, por um código conhecido mundialmente, tá? Ele vigora dentro da NFPA 704, tranquilo? Então, ele pode ser considerado como diamante do perigo, como vocês estão vendo aqui, ou diamante de risco. Detalhe, ele não informa qual a substância química, tá? Ele só vai dizer os riscos envolvendo aquele produto em questão. Então, ele não fala assim, isso aqui é uma amônia, isso aqui é gasolina, isso daqui é fenol, Não, ele não vai dizer nada disso. Ele só vai falar os riscos, isso daqui é muito grave à tua saúde, tá? Então, vamos seguir. Aí, tá o diamante de Roma, né? O que é importante, galera? Veja que eu tenho um losango aí, e dentro desse losango, né? Então, vou passar aqui o mouse, ó. O losango, né? Tá? E dentro desse losango, eu tenho 4 minis losango. Tá bom? Isso daqui. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte. Se eu colocar o número 4 aqui no vermelho, o vermelho representa o quê? A inflamabilidade. Se eu colocar o número 4 aqui, significa que
ele é altamente inflamável. Por quê? O ponto de fulgor dele é abaixo de 22 graus, tá? Então ele é muito inflamável, muito, muito mesmo, tá bom? Se eu colocasse o número 1, por exemplo, aqui no vermelho, eu estaria dizendo o seguinte, que ele não é tão inflamável, né? Que ele pega fogo, mas ele só vai pegar fogo quando o ponto de fulgor dele atingir 94 graus, tá bom? E se eu colocar o 0, significa que ele não é inflamável, ele não vai pegar fogo. Só para vocês verem. Então, vai ser de acordo com o número que eu coloco aqui dentro. A cor amarela, nesse caso aqui, o amarelo, né, representa a questão da reação. Então, se tem o 4 aqui, significa que ele pode detonar espontaneamente, tá? Se tem o 3, choque e calor pode detonar, ou seja, o 4 espontaneamente, isso pode acontecer a qualquer momento, tem que tomar cuidado, e o 3, ele pode detonar se ele for exposto ao calor, ou se de repente ao choque, tomar uma pancada, tá? O 2 significa que ele gera uma reação química violenta, ou seja, misturado a outro produto, ele pode gerar uma reação química violenta. O 1 significa que ele é instável com caloria. O que seria instável, né? Não se sabe qual a reação ele vai gerar se ele for exposto a uma fonte de calor, tá bom? E o 0 significa que ele é estável, ou seja, que não oferece risco, tá? Vamos para o amarelo agora, que representa riscos específicos. Então, por exemplo, pessoal, presta atenção. Se eu coloco aqui o X, né? Oscar, Xingu, Yankee, tá? O X, esse daqui, significa que o produto é oxidante, tá? Vai estar o X, as 3 letrinhas, significa que ele é oxidante. Se eu coloco acid, ACID, significa que é um produto ácido. Então aqui eu coloco as letrinhas, agora, e aí as letras vai representar determinados produtos. Agora, o que é importante? O que eu vou falar agora. Se você vê o W aqui dentro, riscado com uma linha, como está aqui, ó. Pelo amor de Deus, não usa água. Esse produto vai gerar uma reação perigosíssima. Viu o W aí? Não usa água. Não usa água. Tá bom? Bom, aí tem o símbolo do radioativo, do infectante. Então, viu aqui dentro, significa que ele está te indicando, ó, esse produto aqui que está com esse rótulo aí, tá? Esse diamante de Roma, ele oferece esses perigos, tudo bem? O azul está relacionado à vida. Então, por exemplo, 4. Viu o 4 aqui? Ó, morreu. É mortal. Se tiver o número 4 aqui, é mortal. O 3 é extremamente perigoso, vai causar algum dano à tua saúde, à tua vida, tá? Vai deixar sequelas. Então, o 4 você morre. O 3 você fica com sequelas. O 2 você vai tomar um susto, é perigoso. E pode ter sequelas. O 1 é um pequeno risco, vai se assustar, né? Vai ficar mal ali por um período, mas logo melhora. Só para vocês terem uma ideia, tá? E o 0 significa que ele não oferece risco nenhum, que é um produto nocivo, que não oferece risco à saúde. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. O diamante de Rommel, ou o diamante dos perigos, ou o diamante dos riscos, né, que foi baseado, na verdade, quem vigora ele é a norma americana, a 704, NFPA 704, ou como alguns costumam dizer, NFPA 704, tá? Ele funciona o seguinte, cada cor representa um determinado risco. Vermelho, inflamável. Amarelo,
é uma reação que ele vai gerar. O branco são riscos específicos e o azul é risco à vida. Grava isso. Vermelho, inflamável, tá? Ele pega fogo muito rápido ou ele não pega fogo, vai depender da numeração. Quanto maior a numeração que estiver dentro dele, sendo que essa numeração varia de 0 a 4. Quanto maior a numeração, maior o risco. Quanto menor a numeração, menor o risco. Se tá o 0, não tem risco. Tudo bem? Então, grava comigo. Vermelho está relacionado à temperatura, à inflamabilidade, ao quanto ele vai pegar fogo, em que temperatura ele pega fogo, tá? Se eu tenho 4, abaixo de 22 graus, ou seja, ele é muito inflamável, tudo bem? O amarelo, ele vai gerar uma reação, então ele pode detonar, com o choque ou exposto ao calor, ele também pode detonar, se tiver o número 3, e assim sucessivamente. Lembrando, vou repetir, quanto maior o número, maior o risco. Quanto menor o número, menor o risco. O branco são riscos específicos. E o azul está dizendo que esse produto aqui oferece risco à vida. Se for 4, é mortal. Você vai inalar e vai morrer. Se for 3, é extremamente mortal. Aliás, é extremamente perigoso, desculpa. Se for 2, é perigoso. Se for 1, é um perigo pequeno, tá? E se for 0, não tem risco nenhum. Tudo bem? Então, aqui, para ficar mais claro. E como eu falei na imagem anterior, não é obrigatório aqui no Brasil, mas ajuda pra caramba na questão da emergência. Ajuda demais, demais mesmo. Eu usava isso no Albert Einstein, né? Usávamos lá no Albert Einstein, os produtos eram rotulados com diamante de Roma, porque facilitava na emergência, tá bom? Bom, aqui eu tenho que falar para vocês de algumas emergências químicas, tá? Para que depois vocês consultem, vejam como aconteceu. E todas essas emergências aconteceram no ramo industrial. Então, tem a emergência de Bhopal, que aconteceu na Índia em 84, que foi o vazamento de isocianato de metila, né? 2.800 mortes, tá? Eu tenho vazamento em encanamento de gás seguido de explosão, 575 mortes, tá? A Chaufa, a empresa. Eu tenho em Cubatão, tudo bem? Um acidente que aconteceu com 508 mortes, tá bom? Em 84, vazamento de encanamento de gás seguido de incêndio, que foi na Vila de Socorro, tá? Eu tenho no México, né, com 500, mais acima de 500, na verdade. Aqui na Vila de Socorro, em Cubatão, eles falam em 508, mas tem muito mais. Foram muito mais, tenham certeza disso, tá? E aí eu tenho vários acidentes. Todos esses acidentes em indústria. Então, galera, vai trabalhar numa indústria química, uma indústria farmacêutica, um polo industrial que tenha produtos químicos, muito cuidado. Procedimentos, prevenção, vistoria, tá? Relatório. Procedimentos, prevenção, vistoria, relatórios. E se tudo isso falhar, tenha coerência, né? Planejamento, organização para executar um bom atendimento à emergência, tá bom? Vamos seguir aqui. Bom, algumas equipes de resposta que nós temos aqui no Brasil para a questão da proteção química, tá? Então, nós temos a Defesa Civil, que atua, né, auxilia, na verdade. Temos a ABIQUIM, que é a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, tá? Então, a ABIQUIM, ela também auxilia aí, orientando o atendimento à emergência. Tem as Forças Armadas, que atende principalmente na questão do explosivo, tá bom? Falando aqui um pouquinho dos explosivos, que é a classe de risco 1, se é que vocês lembram, e eu espero que sim, é mais tranquilo, porque você só vai trabalhar com explosivo, né, se você estiver com o exército, tá? Ou o exército regulamentou aquilo,
ou é os mano, tá? Porque os mano também tem explosivo, não pode, mas eles têm legalmente, né? Para explodir os caixas eletrônicos aí. Então, ou você tá do lado do bem, ou você tá do lado do mal, tá bom? Brincadeiras à parte, gente. Então, as Forças Armadas, né, que fiscaliza aí a questão dos explosivos, tá? E tem outras iniciativas, como, por exemplo, a Suatrans, que também atua com a questão de emergências químicas aqui no Brasil, tá? E aí nós temos os órgãos governamentais, né, que eu posso falar que o Bombeiro Militar atua, né, e tem alguns órgãos também voluntários, enfim, mas esses são os específicos aí para atuar com emergências químicas aqui no Brasil, tá? No âmbito privado, nas empresas, são os bombeiros civis, linha de frente, né? Ou então o PAN, que é um plano de auxílio mútuo, né? O bombeiros ali, então eu estou no polo industrial, São Bernardo tem bastante, estou aqui no polo industrial, então tenho a minha empresa e ao redor eu tenho várias outras empresas. A minha empresa tem 2 bombeiros, mas eu tenho 5 em cada bombeiro ao redor ali. Então, quando acontece uma emergência, o PAN é acionado, que é esse plano de auxílio mútuo, e os bombeiros das outras empresas acabam me ajudando aqui, tá bom? Nessa empresa, na empresa que eu trabalho, tá? Então, os bombeiros civis são treinados e atuam também nas emergências químicas dentro de suas empresas. Bom, galera, olha só. O que vocês irão fazer? Vocês irão assistir esse vídeo, tá? O maior acidente que aconteceu em Bhopal, tá bom? E aí, ó, eu quero saber quais foram as causas do vazamento, houve falhas operacionais, se houve, vocês vão escrever quais foram, tá? E por quê? O acidente poderia ser evitado? Então, vocês vão justificar a resposta. Então, essa é a atividade. Assistir o filme, não quero assistir esse, tudo bem, pode assistir um outro. Tempo para que vocês assistam esse videozinho, ele é aproximadamente 30 minutos, então vocês terão aí 40 minutos para fazer essa atividade. Bacana? A partir de agora, assista o filme e terão aí 40 minutos para fazer a atividade. Tudo bem? E aí, quando voltarmos, eu volto aí com a web aula de número 4, tá bom? Até daqui a pouco. Valeu!